Artística é um divertido canal do YouTube. Hoje nós vamos falar de Art Nouveau. O que é Art Nouveau? Mas não tipo Art Nouveau, igual meme. Tipo Art Nouveau, o movimento artístico mesmo. E esse título, que em francês significa arte nova, tem tudo a ver com uma das propostas desse movimento, que era justamente criar um estilo novo. Então, Art Nouveau, arte nova em francês. E esse era o nome do movimento que aconteceu de 1890, mais ou menos, até a década de 10 do século 20. E depois ele acabou sendo substituído por outros movimentos, né? Acabou meio que caindo de moda e veio sobretudo o Art Deco depois, que é um negócio completamente diferente. Então, a principal característica do Art Nouveau são as formas orgânicas, que a gente chama, então formas da natureza. Então você pode notar que na natureza não há formas geométricas assim, tipo, com arestas, né, tipo quadrados, coisas assim. É tudo fluido e tem vários arabescos e voltinhas e linhas curvas e tal. Então, muitas das obras Art Nouveau, e aqui eu não tô falando só de pintura, escultura e tal, mas também de arquitetura, que propunha uma obra de arte completa, né? Então, tipo, as construções não eram só as construções, então o arquiteto fazia com que tudo tivesse em harmonia. Então, a construção, os móveis, havia uma harmonia entre a estrutura e os ornamentos. Então, tipo assim, você tem muita parte da estrutura de metal, por exemplo, que era às vezes deixada aparente, mas tinha aquelas formas orgânicas e tal. Então, o que você vê nessas obras, muitas vezes tem uma aura de sonho, de mistério, de fantasia, porque lembra justamente essas formas retorcidas e tal, que dá um pouco essa ideia. E nas diversas regiões da Europa, porque o movimento aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, houveram diversos nomes. Então, Art Nouveau, o nome pelo que é mais conhecido, era como se chamava na França e na Bélgica. Mas na Itália, por exemplo, falava-se em stile floreale, então estilo floral, que tem tudo a ver também com essas formas orgânicas da natureza. Ou stile liberty. Liberty, tipo a versão americana, mas que eles, né, tipo em inglês, mas eles falavam liberty, porque italiano fala, né, stile liberty. Enfim, um outro nome na Itália. Aí na Áustria era Secession Style. Nossa, isso ficou muito francês. Secession Style. Então, tipo, o estilo secessão, que a gente fala muito da secessão vienense, quando a gente fala, por exemplo, do Klimt, que era um dos artistas do Art Nouveau. Na Espanha, o Art Nouveau foi chamado de modernismo ou modernista. E, por fim, na Alemanha, o estilo ficou conhecido como Jungerstil. Então, estilo jovem, porque Jungen significa jovem, estilo. Então, de onde surgiu este rolê todo? Antes do Art Nouveau, no século XIX, já houveram dois movimentos que acabariam influenciando o Art Nouveau, que era o esteticismo e o movimento do Arts and Crafts, que a figura principal era o William Morris. Então, a gente tem que pensar que mesmo que é século XIX, já faz aí uns 200 anos, ou quase, 150, eles já eram muito industrializados. A máquina tava aí em plena moda no rolê, era uma novidade, então todo mundo achava a máquina a coisa mais legal. Então já tinha, por exemplo, produtos manufaturados não, né? Maquinofaturados, feitos por máquinas, era a época do trem e tava cada vez mais surgindo novas tecnologias ligadas às máquinas. E o pessoal do Arts and Crafts queria uma volta às técnicas manuais, então objetos feitos à mão, objetos únicos, não feitos em série, como as máquinas fazem. E nisso tudo havia também uma inspiração da Idade Média, então do artesanato da Idade Média. E a Idade Média vai acabar também sendo uma influência do Art Nouveau, como a gente vê às vezes naquelas mulheres super misteriosas, assim, em algumas formas. Então é uma influência aí também. Então esses movimentos e a arte da Idade Média, que acabou sendo revalorizada nesse período, porque até um certo momento, né, a Idade Média era chamada de média, porque tipo, a idade do meio ali, entre a Antiguidade e a Renascença, tipo, o negócio ruim foi lá pro meio, a Idade das Trevas, entendeu? Mas daí, no século XIX, começou a haver de novo interesse pela Idade Média e uma valorização pela Idade Média. Daí que vem, por exemplo, o neogótico, que imita
as catedrais góticas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Catedral da Sé é uma catedral neogótica que imita um estilo medieval. E uma última influência, né, vou dizer a última, que podem ter mais pequenas influências, mas das mais importantes, a gente também tem a influência do chamado japonismo. É por isso que eu tô com essa blusa aqui. Minha blusa é chinesa? É, não é japonesa, mas não tinha uma japonesa. Então, assim, coisa que deu, gente. Fiz uma tentativa de ficar temática com o vídeo. Então, a arte do Japão, das estampas japonesas, que já haviam inspirado, por exemplo, e influenciado os impressionistas e vários caras aí do início do modernismo, do pré-modernismo, né, também influenciou o estilo Art Nouveau. Então, como eu falei antes, não ficou só nas artes visuais. A gente tem Art Nouveau espalhado aí por muitos objetos que eram também utilitários, né? Então, tipo, um edifício, ele tem uma utilidade, não é só para ele ficar bonito ali na parede, para ter um significado, ele tem realmente, né, você entra dentro do edifício, móveis e tal. Então, vamos ver agora alguns dos artistas, dos criadores que foram mais importantes em cada uma das áreas do Art Nouveau, cada um dos tipos de arte, assim, não é? Então, como eu falei, na arquitetura tinha essa ideia de obra de arte completa, né? Então, tudo combinando os móveis com a decoração, com os elementos da arquitetura, com o aspecto externo e tal. E essa junção, essa harmonia entre a estrutura e o ornamento. Então, muitas partes da estrutura deixadas à mostra, né, e fazendo parte ali da decoração. E na arquitetura, alguns dos mais famosos foram o Guimard, na França. Então, sabe aquelas entradinhas de metrô, toda tipo meio fantasmagórica, meio diferentona, que tem em Paris? Foi o Guimard que fez. Você vê em decoração verdes, né? Parecem bem elementos vegetais ali que cresceu do chão da rua fazendo essa entrada do metrô. A gente tem na Bélgica também o Horta e o Van de Velde. E o Van de Velde desenhou alguns elementos de mobiliário bem legais também. E daí a gente tem o Gaudí na Espanha, um dos mais famosos e que tem um trabalho super incrível, que a gente vê, por exemplo, na Sagrada Família, na Casa Batlló, no Parque Güell. Então, sempre essa ideia dessas formas orgânicas, essas linhas curvas, em oposição às linhas retas que veriam depois no Art Deco, que justamente, ao contrário do Art Nouveau, admirava as máquinas, o que é feito pelas máquinas. Como eu também já falei, então tem o Klimt nas suas diversas fases. A gente inclusive já falou de obras do Klimt aqui no canal. Então, por exemplo, a Dama Dourada, que tem todo aquele fundo dourado, que é a fase dourada dele, que é justamente chamada, que ele se inspirou muito nos mosaicos bizantinos de Ravenna, que é do comecinho da Idade Média. E a gente tem na obra dele todos esses elementos florais, né, esses círculos e tal, que tem tudo a ver com essas linhas orgânicas do Art Nouveau. A gente tem também a obra do Mouchard, que eu também adoro. E então ele foi um ilustrador, ele fez pinturas também, né, quadros mesmo, mas ele trabalhou sobretudo com ilustração e com posters, tipo de teatro e tal. E recentemente ele teve uma exposição em São Paulo, que eu fui, mas eu não lembro direito onde era, eu acho que era na Fiesp, e tava sensacional, quem foi sabe. Ainda ligado com a arquitetura, a gente tem o trabalho do Tiffany, sabe aqueles abajurzinhos famosinhos? Foi criação desse tal de Tiffany, que era um americano, que foi o expoente do vitral Art Nouveau. Então o vitral, aqueles pedacinhos de vidro, unidos por chumbo e tal, mas ele não fazia só com chumbo para dar formas, tipo a do abajur, ele usava cobre. E ele foi um dos nomes mais importantes do Art Nouveau no vitral, e justamente unindo, né, a decoração, o vitral fica nas janelas, com a arquitetura. E por fim, eu ainda gostaria de citar o Lalique, que fazia joias maravilhosas, várias com elementos animais. Então, por exemplo, uma libélula, diversos animais e insetos, mas também rostos de mulheres, porque essas mulheres misteriosas, assim, meio melancólicas. O rolê meio Idade Média mesmo, tipo princesa medieval, assim, essa aura, o rolê, tinha bastante também no Art Nouveau. Então, como eu falei, depois da década de 10 do início do século 20, né, então 1910 e por aí, o estilo começou a cair de moda e foi lentamente substituído pelo Art Deco. Mas depois ele foi revalorizado de novo e hoje em dia as peças desse período são ainda muito procuradas, né, e muito admiradas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, deixa aí embaixo, se inscreve no canal. E é isso. Beijinhos e até a próxima!